Minha sogra está fazendo um escândalo por eu ter dado meu carro velho para minha cunhada, para ajudá-la como mãe divorciada. Há alguns meses, minha cunhada se divorciou. O ex-marido a expulsou de casa depois que ela insistiu que eles deveriam tentar ter um casamento aberto. Para vocês saberem, minha cunhada é mãe de 2 crianças que são gêmeas. Ela engravidou muito jovem e por causa disso, sentiu que não tinha outra opção a não ser se casar com o então namorado. Ao longo dos anos, ela me mencionou várias vezes que sente que perdeu a fase da juventude e diversão que a maioria das pessoas tem no início dos 20 anos. Ela sempre disse o quanto lamenta não ter podido sair, ir a festas e viver para si mesma antes de se estabelecer com tantas responsabilidades. Então, de certa forma, não fiquei totalmente surpresa quando ela começou a mencionar a ideia de um casamento aberto para o marido. No entanto, ficou claro que isso gerou uma grande tensão no casamento, o que finalmente levou o marido a dizer basta e terminar o relacionamento com ela. Além de receber a pensão alimentícia das crianças, minha cunhada não recebeu muito em termos de pensão após o divórcio. Para piorar a situação, ela não tem emprego, então teve que voltar a morar com minha sogra. Vendo-a lutar com essa situação, meu marido e eu decidimos fazer o que pudéssemos para motivá-la a começar a procurar emprego. Queríamos que ela se recuperasse, e até me dediquei a ajudá-la a organizar e melhorar seu currículo para que ela tivesse mais chances de encontrar algo. Recentemente, depois de muito esforço e incentivo, ela finalmente conseguiu um emprego em um restaurante local. É um bom passo para ela, mas o restaurante não é exatamente perto de onde ela mora. Como ela não tem carro, tem dependido de transporte público, pegando ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho. Sendo uma mãe solteira e divorciada com 2 filhos, não pude deixar de sentir empatia por ela. Para esclarecer, não concordo em ter um relacionamento aberto, mas pelo menos ela não parece tê-lo enganado e foi honesta com o que queria. Pode-se compartilhar ou não, mas é melhor do que ter um ou vários relacionamentos fora do casamento do seu marido. Mas, voltando ao assunto, essa viagem diária de ônibus não só lhe custava tempo, mas também adicionava um estresse extra à sua vida já complicada. Quando eu estava na universidade, meu pai me deu seu carro velho. Ao longo dos anos, dediquei tempo e esforço para remodelá-lo, e ele se tornou um carro que eu realmente amava. Usei-o por anos e tinha muitas lembranças ligadas a ele. No entanto, no início deste ano, finalmente comprei um carro novo, mas não consegui me desfazer do velho. Ele ainda funcionava perfeitamente, então decidimos guardá-lo para emergências. Ocasionalmente, meu marido e eu usávamos se um de nossos carros novos precisasse ir para a oficina. Ao pensar na situação da minha cunhada, percebi que este carro poderia realmente fazer a diferença na vida dela. Pegar o ônibus estava tirando dela um tempo valioso, tempo que ela poderia ter passado com os filhos ou simplesmente descansando depois do trabalho. Então, depois de conversar com meu marido, decidimos dar meu carro velho para ela, sem cobrar nada. O carro ainda estava em excelente estado, e até nos certificamos de encher o tanque de gasolina antes de entregá-lo. No dia em que demos o carro, nós o levamos até a casa da minha sogra, onde minha cunhada mora atualmente. Quando entregamos as chaves e explicamos que o carro era dela, ela ficou completamente surpresa. Ela sabe o quanto esse carro significava para mim, então foi um momento realmente emotivo para ela. Ela se mostrou agradecida e comovida pelo gesto. Depois de processar a informação, ela nos agradeceu sinceramente e aceitou o presente com muita felicidade. No entanto, hoje, nem um dia depois de termos dado o carro para minha cunhada, recebi uma ligação da minha sogra. Antes de contar o que ela disse, deixe-me dar um pouco de contexto sobre a personalidade dela, porque isso desempenha um papel importante aqui. Minha sogra é o estereótipo de sogra complicada. Desde a primeira vez que a conheci, sabia que ela seria esse tipo de sogra. Ela me deixou uma impressão tão forte que nunca me esqueci. Com o tempo, meu marido me contou histórias sobre o comportamento dela e, aparentemente, isso não é nada novo. Tanto ele quanto a irmã aprenderam a tolerar, porque segundo ele, ela é assim mesmo. Minha sogra é o tipo de pessoa que sempre parece estar zangada ou irritada com alguma coisa, como se tivesse algo preso no pé o tempo todo. É por isso que ela está zangada com a vida. Ela não tem problema em gritar com qualquer um, seja familiar, estranho ou até mesmo trabalhadores que estão apenas fazendo o seu trabalho. Por exemplo, se a levamos a um restaurante, ela encontra uma maneira de reclamar até do menor detalhe, só para ter um motivo para gritar com o garçom. Se a levamos a um parque, ela se irrita com as crianças que estão brincando por perto e acaba gritando com os pais delas por não controlá-las. Ela até fez um escândalo por coisas como barulho de fundo ou clima, como se o mundo tivesse que se ajustar às suas preferências. Outra coisa sobre ela é que ela parece carecer completamente de autoconsciência sobre como suas ações afetam os outros. Ela ouve vídeos ou música no telefone no volume máximo, mesmo em público ou quando os outros estão tentando relaxar. Se alguma vez pedimos gentilmente para ela usar fones de ouvido, ela imediatamente fica na defensiva e começa a gritar conosco como se fossemos nós que estamos sendo irracionais, e não ela. E não para por aí. Ela pode ser incrivelmente ignorante e inadequada, frequentemente fazendo os comentários mais ofensivos em relação a pessoas de cor ou qualquer pessoa que ela perceba como diferente. O pior é que ela age como se esses comentários fossem inofensivos, minimizando-os como se não fosse grande coisa, mesmo quando é evidente que ela envergonhou todos ao seu redor. O comportamento dela é uma fonte constante de estresse para meu marido e para mim, por isso escolhemos nos manter o mais longe possível dela. Só permitimos que ela fique por perto quando é absolutamente necessário. Então, tento evitá-la o máximo possível. No entanto, para ser honesta, o sentimento é mútuo. Ela também não gosta muito de mim. Aos olhos dela, sou o oposto de tudo que ela valoriza ou defende. Por exemplo, temos uma cozinheira e uma faxineira que cuidam de todas as tarefas domésticas. Eu não levanto um dedo para limpar ou cozinhar e meu marido nunca reclama disso. Ambos contribuímos com nossos salários para isso, porque valorizamos nosso tempo e não queremos chegar em casa e ter que fazer essas tarefas. Felizmente, ganhamos bem o suficiente para nos permitir esse luxo. Para minha sogra, no entanto, é uma loucura. Para ela, eu deveria não trabalhar e fazer tudo isso sozinha, o que não faz sentido.
sentido porque sou mais produtiva no meu trabalho do que fazendo essas tarefas. Se eu perdesse meu emprego e não conseguisse outro, eu faria tudo em casa, não é esse o problema, mas para minha sogra, tudo é um problema. O que realmente a deixa louca, no entanto, é o fato de termos decidido não ter filhos. Por causa disso, adoramos gastar nosso dinheiro com nós mesmos, viajar, sair para comer, aproveitar nossos hobbies, e isso é algo que ela detesta. Ela vê isso como um ato de egoísmo e está convencida de que fui eu que envenenou a mente do filho dela com essas ideias. Ela acredita que antes de eu entrar na vida dele, meu marido queria levar uma vida mais tradicional, com filhos e uma esposa que cuidasse do lar, mas ela está muito enganada já que meu marido adora essa vida. No início do nosso relacionamento, ela me pressionava constantemente para engravidar. Ela não parava de insistir que a vida de uma mulher não faz sentido sem filhos, que eu me arrependeria quando ficasse mais velha. Quando me mantive firme e deixei claro que não ia mudar de ideia, ela ficou ainda mais desagradável. Começou a dizer para toda a família que eu era infértil e que o pobre filho dela, como ela se referia ao meu marido, estava sofrendo por minha causa. Ela fez parecer que eu era incapaz de ter filhos e que a decisão de não sermos pais não tinha sido mútua, mas inteiramente minha. Isso provocou uma grande discussão e felizmente, meu marido me defendeu. Ele deixou muito claro para todos que a decisão de não ter filhos era nossa. Ele deixou a mãe dele saber que ele estava tão comprometido em viver sem filhos quanto eu. Ele estava furioso com ela por tentar arruinar minha reputação e me fazer parecer a culpada. Embora eu tenha agradecido o apoio dele, a situação me deixou com um gosto amargo na boca. Mesmo depois de tudo explodir, minha sogra nunca se desculpou pelo que fez e desde então, praticamente me ignorou, o que funciona para mim, porque eu faço o mesmo com ela. A essa altura, ambas mantemos distância e é um acordo que beneficia ambas. Agora, sobre a ligação que recebi da minha sogra hoje, deixe-me dizer que já me surpreendeu ver o nome dela na tela. Normalmente, se ela tem algo a dizer, liga para meu marido, mas decidi atender, pensando que talvez fosse algo importante. O importante era me acusar de ter tido a audácia de dar à filha dela um carro sucateado. Segundo ela, o simples fato de ter oferecido aquele carro era um insulto para ela, que a filha dela não era uma donzela em perigo e que eu não tinha o direito de humilhá-la dando o que ela chamava de veículo velho e deteriorado. Eu disse a ela que embora o carro fosse velho, ainda estava em excelente estado. Meu marido e eu o tínhamos usado regularmente quando precisávamos de um carro extra. Então, não era como se estivesse em mau estado ou fosse pouco confiável. Ele tinha todas as revisões em dia. Ela me interrompeu e começou a gritar de novo, dizendo que se realmente quiséssemos ajudar, deveríamos ter dado um carro novo, porque ela precisa de segurança e conforto. Minha sogra se sentia no direito de me dizer o que eu deveria ou não dar de presente o tempo todo. Respondi ela com educação, porque não queria ser como ela, embora a paciência estivesse se esgotando. Eu disse a ela que minha cunhada eventualmente poderia economizar e comprar o próprio carro. Não tínhamos nenhuma obrigação de ajudá-la, estávamos apenas fazendo isso para facilitar a vida dela, e por isso não íamos gastar em algo caro e luxuoso. Este carro era uma solução prática para a situação atual dela, e essa era a intenção por trás do presente. Claro, minha sogra não ficou satisfeita com minha resposta. Ela argumentou que estávamos sendo mesquinhos porque tínhamos muito dinheiro economizado por não termos filhos, dinheiro que poderia ser melhor usado para cuidar da filha dela, que havia sido abandonada para sofrer. Suspirei tão alto que me surpreendi por ela não ter ouvido através do telefone. Não vamos esquecer que minha cunhada não é exatamente uma vítima inocente nesta situação. Foi ela que impôs fim ao casamento ao exigir um relacionamento aberto do marido, que havia sido um homem leal e bom para ela, e agora, quando meu marido e eu estávamos fazendo um esforço genuíno para ajudá-la, minha sogra tinha a audácia de transformar nossa generosidade em uma reclamação e agir como se devêssemos algo mais extravagante para a filha dela. Parte 2 daqui 30 minutos. Não vamos esquecer que minha cunhada não é exatamente uma vítima inocente nesta situação. Foi ela que impôs fim ao casamento ao exigir um relacionamento aberto do marido, que havia sido um homem leal e bom para ela, e agora, quando meu marido e eu estávamos fazendo um esforço genuíno para ajudá-la, minha sogra tinha a audácia de transformar nossa generosidade em uma reclamação e agir como se devêssemos algo mais extravagante para a filha dela. Eu disse à minha sogra que transmitiria a mensagem dela ao filho dela. Também deixei claro que planejava ter uma conversa diretamente com minha cunhada sobre toda essa situação. Queria ouvir da boca dela se era realmente isso que ela sentia. Afinal, quando demos o carro ontem, ela parecia genuinamente agradecida. Até parecia agradavelmente surpresa com o gesto, mas agora, com o chilique da minha sogra, senti que precisava confirmar. Queria saber se minha cunhada realmente compartilhava esses pensamentos sobre o carro como uma espécie de insulto, ou se era apenas minha sogra sendo dramática como sempre. Sinto que este é um problema de gratidão. Meu marido e eu não somos obrigados a ajudar minha cunhada, é apenas um gesto que queríamos ter com ela. Então, se eles não gostam, podem devolver e conseguir o carro dos sonhos deles. Mas vocês acham que eu sou a errada por dar meu carro velho para minha cunhada em um momento de necessidade? Atualização. Bem, depois de ler todos os seus comentários e refletir muito sobre a situação, decidi dar um passo atrás e lidar com isso com cuidado. A primeira coisa que eu sabia que precisava fazer era esperar até que meu marido e eu pudéssemos conversar sobre o assunto. Eu não queria tirar conclusões precipitadas nem agir de forma impulsiva. Quando meu marido e eu chegamos em casa depois do trabalho, sentei com ele e expliquei tudo o que tinha acontecido. A reação do meu marido foi praticamente a mesma que a minha. Ele ficou surpreso com a atitude arrogante e pretensiosa da mãe dele. Depois de me ouvir, meu marido decidiu que era hora de abordar a situação diretamente. Ele pegou o telefone e ligou
para a irmã dele, pedindo para ela vir à nossa casa no dia seguinte para almoçar. Ambos concordamos que ter uma conversa cara a cara com ela era a melhor maneira de lidar com isso. Dessa forma, poderíamos esclarecer tudo, ouvir a versão dela dos fatos e garantir que não houvesse nenhum mal-entendido sobre o carro ou nossas intenções ao presenteá-la. Queremos deixar claro que demos o carro por bondade e para ajudá-la neste momento difícil, não porque a achávamos pobre ou algo assim, como minha sogra insinuou. Se houver alguma confusão ou se nossas ações foram interpretadas de alguma forma errada, queremos resolver isso diretamente com ela, porque no final do dia, isso é algo entre nós e ela. Só que minha sogra gosta de se meter onde não é chamada. Meu marido e eu achamos que é melhor ter uma conversa honesta e aberta sobre isso, em vez de deixar a situação se transformar em um drama desnecessário. Atualização 2. Hoje foi o dia em que minha cunhada veio à nossa casa para almoçar. Honestamente, pareceu um grande evento, porque graças ao carro velho que havíamos dado a ela, ela pôde trazer os 2 filhos. As crianças pareciam felizes brincando em nosso jardim. Meu marido e eu pensamos que este seria o momento perfeito para esclarecer as coisas, então enquanto as crianças se divertiam, nós 3 sentamos para conversar na sala de estar. Meu marido e eu não perdemos tempo e mencionamos diretamente o que minha sogra tinha me dito ao telefone. Dissemos o que minha sogra tinha nos dito e perguntamos se ela sentia o mesmo. Queríamos saber se ela também via o carro como uma espécie de insulto, e apesar de ter podido trazer os filhos para nossa casa e de tê-lo usado nos últimos dias para o trabalho, ela admitiu que concordava com a mãe, e embora tenha dito que entendia que o presente tinha sido com boas intenções, ainda se sentia magoada e achava que tínhamos sido mesquinhos por não comprarmos um carro novo para ela. Ela acha que não seria grande coisa para nós, porque poderíamos pagar facilmente. Meu marido, claramente tão irritado quanto eu, perguntou à irmã por que ela simplesmente não recusou o carro se não gostava. A resposta dela foi ainda pior. Ela disse que queria recusá-lo, mas como não tinha outra opção no momento, teve que calar a boca e aceitá-lo. Basicamente, ela admitiu que estava usando o carro por necessidade, mas ainda queria deixar claro que não o considerava bom o suficiente para ela. Naquele momento, ficou dolorosamente óbvio o quão ingrata ela estava sendo. Tínhamos nos esforçado para ajudá-la em um momento difícil e em vez de valorizar o esforço e a atenção por trás do presente, ela estava se concentrando no que não fizemos. Toda essa situação começou a me afetar muito. Ela estava tratando meu querido carro velho, a única lembrança tangível que me restava do meu pai, como se fosse algo indigno dela. Eu o tinha dado de boa fé, na esperança de facilitar a vida dela, mas agora me sentia como se ela tivesse cuspido na minha cara. Se era isso que ela realmente pensava, por que eu deveria continuar tentando ajudá-la? Além disso, por que minha cunhada e minha sogra estavam tão obcecadas com o nosso dinheiro? Elas realmente acreditavam que tínhamos quantidades infinitas de dinheiro para dar a elas? Tanto meu marido quanto eu trabalhamos incrivelmente duro por tudo que temos. Cada centavo que ganhamos vem das incontáveis horas que dedicamos aos nossos trabalhos, e elas, sem fazer nem metade disso, acreditam que têm direito ao nosso dinheiro? Então, decidi que já era o suficiente. Depois de ver o quão ingrata ela estava sendo, disse diretamente que ela estava certa. Não deveríamos ter dado meu carro velho para ela. Se ela achava que era indigno dela, então deveria deixar as chaves antes de ir embora depois do almoço, porque eu não me sentia mais confortável presenteando-a com ele. O rosto dela se encheu de surpresa e ela imediatamente tentou discutir, dizendo que era ainda mais insultante que eu tirasse o carro dela agora. Ela não entendia por que eu retiraria um presente que supostamente era para ajudá-la. Eu disse a ela que se ela não pudesse aprender a ser grata pela ajuda que estava recebendo, então não tinha o direito de reclamar, mas como ela viu que ia ficar sem nada, tentou argumentar que como não precisava mais do carro, eu deveria dar o dinheiro para ela começar a economizar para um novo. Eu não ia vender algo com um grande valor sentimental para mim e dar o dinheiro para ela só para que depois ela encontrasse uma nova forma de ser ingrata. Felizmente, meu marido interveio antes que eu enlouquecesse e virasse o rosto dela com um tapa. Ele disse diretamente que ela estava sendo ridícula e que nossa ajuda tinha acabado. Fomos gentis com ela e ela foi desagradável, então não haveria mais ajuda ou favores a partir daquele momento. Ela e os filhos dela estavam por conta própria, mas isso não agradou nem um pouco a minha cunhada. Ela começou a levantar a voz, nos chamando de mesquinhos. Ela insistiu que podíamos facilmente dar dinheiro em vez de fazer os filhos dela sofrerem por causa da nossa mesquinharia. Não me surpreendeu ver o quão rápido ela passou de aceitar ajuda a nos atacar por tentarmos ajudá-la, nem que ela usou os filhos para dar pena. Meu marido, ainda mais irritado que antes, disse a ela para não usar os filhos como se os estivesse protegendo, porque os filhos dela não tinham nenhuma importância para ela quando ela precisava de um casamento aberto. Parte 3 daqui 30 minutos. Meu marido, ainda mais irritado que antes, disse a ela para não usar os filhos como se os estivesse protegendo, porque os filhos dela não tinham nenhuma importância para ela quando ela precisava de um casamento aberto. Minha cunhada começou a gritar mais, dizendo que isso não tinha a ver com as crianças e que a culpa era do ex-marido dela, que não conseguiu separar as coisas e decidiu punir as crianças para atacá-la. Que ele não podia se chamar de irmão, porque um irmão de verdade, em vez disso, pelo menos ajudaria a irmã com algum dinheiro extra todos os meses, porque não é como se o trabalho dela no restaurante pagasse muito. Foi aí que meu marido realmente pôs um fim nisso. Ele deixou claro que não daria dinheiro todos os meses só para que ela pudesse ficar em casa sem fazer nada. Ele explicou que se ela realmente quisesse melhorar a situação e buscar uma educação ou treinamento melhor para conseguir um emprego melhor remunerado, ele ficaria feliz em ajudar, mas não daria dinheiro só porque sim, e se isso acontecesse, ele pagaria diretamente o local onde ela escolhesse se capacitar, mas nada de dinheiro grátis. Minha cunhada ficou furiosa, rapidamente pegou os filhos, murmurou algumas palavras e foi embora. Ela deixou a chave do carro, que era a única coisa que me importava naquele momento, e pediu um carro por aplicativo para
buscá-la mais tarde. Recebi uma longa mensagem de texto dela que acho que a intenção era me irritar mais. Ela reclamava repetidamente sobre o quão egoístas éramos e como algumas centenas de dólares por mês poderiam ajudá-la e aos filhos dela muitíssimo. Não respondi, porque sei que isso só vai piorar as coisas e me fazer perder tempo, então ignorei a mensagem. Atualização 3. Para aquelas pessoas que dizem que poderíamos ajudá-la porque não seria demais para nós, digo o seguinte: se começarmos a ajudá-la agora, ela poderá esperar cada vez mais de nós, e isso é algo que nos preocupa bastante. Isso é ainda mais verdadeiro com toda a situação do carro. Se ela não tivesse se mostrado com direito ao nosso dinheiro, as coisas poderiam ser diferentes. É verdade que poderíamos enviar algumas centenas de dólares todos os meses sem que isso nos afetasse muito, mas sinceramente, não há garantia de que ela os usaria com sabedoria. Ela gastaria com o que realmente importa, como as necessidades dos filhos, melhorando a situação dela ou simplesmente desperdiçando para conseguir relacionamentos. Não queremos ser aqueles que facilitam a dependência dela de nós quando, na realidade, ela poderia estar se esforçando para seguir em frente por conta própria. Quanto aos filhos dela, é claro que os amamos e nos preocupamos com eles. Sempre demos presentes caros no Natal e nos aniversários deles, e se no futuro eles precisarem de ajuda para a faculdade ou algo realmente importante, definitivamente estaremos lá para apoiá-los, mas por enquanto, nossa prioridade é garantir que a mãe deles aprenda a ser mais autossuficiente. A realidade é que minha cunhada já tem uma vida bem fácil. Ela mora sem pagar aluguel, algo que muitas pessoas nem sequer podem sonhar, e para piorar, as despesas dos filhos dela são cobertas pelo pai deles. A única coisa que ela precisa fazer é ir trabalhar e ganhar a vida como todos. Não parece ser algo tão irracional de se pedir a um adulto. Acreditamos que é hora de ela parar de depender dos outros e assumir o controle da própria vida. No final das contas, só queremos que ela se responsabilize pelo próprio futuro. Estamos felizes em apoiá-la emocionalmente e ajudar quando ela realmente precisar, mas não queremos que ela caia na mentalidade de que tem o direito de receber ajuda só porque é família. Além disso, depois de toda a conversa com minha cunhada, minha sogra tentou ligar para meu marido para pressioná-lo a ceder às exigências da irmã. Meu marido não se deixou manipular. Ele deixou bem claro para a mãe que, embora entendesse que a irmã estava passando por dificuldades, o dinheiro não resolveria o problema magicamente. Ele disse que a partir de agora, não nos deixaríamos manipular por causa dela nem por suas exigências. Não seríamos mais tratados como uma fonte de dinheiro interminável. Atualização 4. Uma manhã, há alguns meses, eu estava saindo para o trabalho quando vi que o carro que meu pai me deu estava com um dos faróis quebrados e uma parte dianteira solta, pendurada. Liguei para meu marido para que ele saísse para ver se sabia o que tinha acontecido. Ele disse que não, que ontem à noite, quando chegou, viu o carro e estava tudo bem. Então, verificamos as câmeras de um dos nossos vizinhos e foi muito fácil ver o que tinha acontecido. Nas imagens, minha cunhada aparece com os filhos atacando meu carro. Minha cunhada fazia isso enquanto os filhos dela apenas esperavam no carro, a poucos metros da casa. Então descobrimos o porquê, mas deixe-me terminar de contar essa parte. Ela pegou um dos nossos enfeites de jardim e bateu em um dos faróis, assim como na parte dianteira, que acabou se soltando. Então ela foi embora. Em outra câmera, um pouco mais longe da nossa casa, aparece o carro da minha sogra. Sim, minha sogra tem carro e nunca o emprestou para minha cunhada usar até agora. Pouco depois, descobrimos que minha sogra sabia o que tinha acontecido. Acontece que uma vez por semana, minha sogra vai ao bingo. Então, ela não podia ficar cuidando dos netos e minha cunhada teve que levá-los com ela. Depois de deixar minha sogra no bingo, eles poderiam ter ficado com ela no bingo, mas minha sogra é muito supersticiosa. Ela nem quer que minha cunhada a acompanhe, porque segundo ela, sempre que isso acontece, ela perde. Quando vimos tudo isso, fiquei furiosa e não consigo descrever o que senti quando descobrimos todo o resto que acabei de contar a vocês. Naquele dia, chegamos atrasados aos nossos trabalhos, mas quando voltamos, decidimos o que faríamos. Pensamos em chamar a polícia imediatamente, mas queríamos atingir minha cunhada onde mais doesse, no bolso. Então, além de contar ao ex-marido dela e enviar cópias das filmagens das câmeras, também nos reunimos para dizer que íamos processá-la por danos. A cara de terror dela quando fizemos isso, e a da minha sogra também, foram suficientes para que nos dessem um cheque para o reparo. Antes disso, tínhamos levado o carro para a oficina e já tínhamos o orçamento. Então, cobramos o cheque e recuperamos o dinheiro. Para quem se interessar, o carro ficou muito bom. Não só substituímos o farol quebrado, como também trocamos a parte solta por uma nova. Por outro lado, o cheque foi feito pela minha sogra, porque o reparo provavelmente custaria mais de 2 semanas de trabalho para minha cunhada, e não digo isso de forma pejorativa, só repito o que minha sogra disse quando discutíamos, que era isso ou a polícia. Ela queria que eu não exigisse dinheiro, porque seria demais para ela. No entanto, algumas semanas depois, meu ex-cunhado me ligou para dizer que os vídeos eram bons, mas que ele precisava de uma denúncia formal para que seu caso de obter a guarda total dos filhos tivesse mais peso. Então, nós a fizemos. Se tivéssemos assinado algum documento dizendo que em troca do cheque, não poderíamos denunciar ou processar novamente, provavelmente não teríamos conseguido fazer isso. Tivemos sorte porque fizemos tudo pessoalmente e elas pagaram na hora, então nunca houve nenhuma prova escrita ou mensagem sobre o acordo. Denunciamos, e minha cunhada recebeu trabalho comunitário, que ironicamente fica bem longe do trabalho dela. Então, toda vez que ela sai do restaurante ao meio-dia, tem que viajar de transporte público até o local onde começa o trabalho comunitário. Que pena que o carro velho e sucateado que ela tacou teria sido muito útil agora. Graças a isso, o pai das crianças obteve a guarda total, pois pôde alegar que a mãe colocou os filhos em perigo ao deixá-los sozinhos em um carro durante a noite enquanto ela cometia um crime. Agora, ele nem precisa mais pagar pensão alimentícia, mas pelo menos minha cunhada não tem mais bocas para alimentar.
Não sei porque ela nunca recebeu pensão conjugal. Ela nunca falou conosco sobre esses detalhes, embora eu ache que todos podemos imaginar o motivo. A boa notícia é que apesar de tudo isso, eles não nos incomodaram mais. Sabemos que devem estar furiosas conosco, mas não há nada que possam fazer, sabendo que há câmeras por toda a vizinhança. Inclusive, temos um par de câmeras ao redor da nossa casa por segurança, tanto nossa quanto dos vizinhos. Nunca se sabe quando uma de nossas câmeras pode ajudar alguém, como as dos nossos vizinhos nos ajudaram. E para aqueles que acham que somos maus com nossos sobrinhos, leiam isto: nossa relação com eles continua a mesma. Nosso problema sempre foi com minha sogra e minha cunhada. Eles foram em grande parte a razão pela qual decidimos dar o carro para minha cunhada, para que ela pudesse levá-los para onde quisesse. Se tivéssemos achado que era um carro inseguro, não o teríamos usado nem nós mesmos, muito menos sabendo que nossos sobrinhos viajariam nele. Aquele carro sempre foi revisado. É apenas um carro velho, não um carro inútil ou perigoso. São coisas diferentes.